Olá, me chamo Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje eu venho falar com vocês a respeito da nossa sexta aula. Carla, qual é o tema dessa sexta aula? É do procedimento penal. Mas essa sexta aula faz parte de quê? Ela faz parte de um projeto, meu segundo projeto, chamado Lei de Drogas. O primeiro projeto foi referente à Lei de Execução Penal, em que foram ministradas 19 aulas. Agora, esse segundo projeto são um total de 6 aulas e nós estamos hoje na sexta aula. Nossa sexta e última aula desse projeto. Virão outros projetos, mas vamos primeiro finalizar esse projeto. Mas antes de começar a aula, eu tenho que lembrar vocês. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho, porque toda semana eu vou ter vídeos sendo lançados a respeito do direito penal. Muitos assuntos vão ser tratados, muitas coisas nós podemos falar a respeito do direito penal. E é para isso que surgiu esse canal, uma forma de compartilhar conhecimento e de aprender também. Mas vamos começar a nossa aula. Nossa aula tem como tema do procedimento penal e eu vou explicar a respeito desse procedimento, qual é o procedimento penal referente ao artigo 28 da Lei de Drogas. Porque a gente sabe muito bem que o artigo 28, ele trata-se de medidas despenalizadoras, mas não descriminalizadoras. Eu vou explicar depois. E eu vou falar também do procedimento penal referente a quem está no ar, quem integra, ou quem atua, melhor dizendo, no artigo 33 a 37 da Lei de Drogas, que não é mais o usuário, mas sim o traficante, aquela pessoa que quer obter vantagem, transmitindo, transportando, nem transmitindo, mas transportando, né, a substância entorpecente de forma ilegal, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente sabe muito bem que o artigo 28 é o artigo em que trata de medidas despenalizadoras. Ah, então não existe nenhum tipo de pena? Não, existe pena sim. A medida despenalizadora aqui é aquela medida em que não há o cumprimento de pena dentro do sistema carcerário. Mas há outros meios. Mas ele também deixa claro que ele não é uma medida descriminalizadora, ou seja, não deixou de ser crime. Porque se deixasse de ser crime, não tinha por que constar na lei. É algo bem claro, né? Nesse ponto, quando a gente fala dessa pessoa que é usuário, né, de substância entorpecente, nós estamos falando que o procedimento penal para este caso é o Juizado Especial Criminal, conhecido como GCRIM. Por quê? Porque ele trata-se de crimes de menor potencial ofensivo e que a pena máxima não ultrapasse 2 aninhos. Correto? Simples assim. Mas, Carla, o que acontece quando a polícia aborda uma pessoa? Óbvio que não existe prisão em flagrante, porque se existisse prisão em flagrante para esta pessoa no consumo pessoal, né, do artigo 28, se existisse prisão em flagrante, ele teria que ter uma audiência de custódia, teria que ficar preso até a audiência de custódia e a prisão poderia ser convertida em preventiva. Logo, como não existe prisão em flagrante, não pode ficar detido, né? Não há o que se falar aí de prisão em flagrante, audiência de custódia, nada disso, para esta categoria, para este artigo. Essa pessoa vai ser encaminhada, então, à delegacia. Quando ela chega lá, vai ser iniciado um procedimento. Qual é o procedimento lá? É formalizar, é escrever, né, no termo circunstanciado de ocorrência. Carla, o que é isso? É similar ao boletim de ocorrência, conhecido como BO. Mas o BO são para crimes, né, onde a pena acaba sendo superior a 2 anos. Nesse caso, é um termo circunstanciado de ocorrência, porque ele assina e se compromete a comparecer no Juizado Especial Criminal em dia e hora marcados. Bom, nesse momento vai ser apreendida aquela substância vai ser analisada para confirmar, né, que trata-se de tal substância e a quantidade daquela substância, correto? Ele vai ser encaminhado a uma autoridade judicial e se a autoridade judicial estiver ausente no momento, a autoridade policial vai dar início,
vai dar início àquele processo todo que tem que fazer, né, dos exames, das perícias e no final o exame de corpo de delito e depois ele é liberado, porque ele não pode ficar detido, correto? Bom, logicamente, quando essa pessoa ingressa no juizado especial criminal, o Ministério Público já está com toda a documentação, aquele relatório que veio da polícia, correto? Em alguns estados, né, no estado onde eu atuei, no GCRIM, a gente chamava aquilo de processo. Alguns chamam ainda de procedimento. Não é um processo que, quando o Ministério Público pega para ler e ver o que aconteceu. Nesse caso, o Ministério Público, dependendo da pessoa e dos requisitos que ela possui, quando eu falo da pessoa, não é se ela tem condições financeiras ou não. Quando eu falo da pessoa, eu estou analisando o artigo 59 do Código Penal, mas eu também estou analisando a folha de antecedentes daquela pessoa, se ele tem ou não, se ele é reincidente, se ele é primário, se ele trabalha. Vou verificar tudo isso. Verificando isso, o Ministério Público poderá apresentar àquela pessoa o que a gente chama de transação penal. O que é a transação penal? São medidas que você cumpre e no final, se você cumprir tudo direitinho, extingue a sua punibilidade. Ou seja, você não responde por nada, correto? É isso. Mas você tem que cumprir, aceitar e cumprir aquilo que o Ministério Público colocar para você, ou oferecer, né? Nesse caso, da onde eu atuava, ou seja, no estado onde eu atuava, o Ministério Público ele tinha uma característica bem clara, que era ou a prestação de serviço à comunidade ou o pagamento de cesta básica. Só que vinha no valor fechado, vamos supor, de R$600, podendo ser parcelado em até 6 vezes. Carla, mas ele não tinha condições de parcelar 6 vezes, poderia parcelar em mais? Até sim, ou seja, até poderia, mas a gente teria que comunicar ao Ministério Público pedindo a autorização dele e se ele autorizasse, sem o menor problema. A gente colocava isso em documento, todos assinando e enviava via sistema uma informação para o Ministério Público referente ao processo ou procedimento, né, referente a isso, o autor do fato, né, e tudo mais sendo colocado ali, informando que de 6 parcelas ele não tinha condições, foi para 7 ou 8 parcelas, ele aceitou, ficou no valor X de cada parcela, vai ser no dia 10 de cada mês, iniciando em tal mês, terminando em tal mês. Toda essa explicação era feita para o Ministério Público. Bom, se a pessoa aceitasse e cumprisse direitinho, extinguiu a punibilidade. No entanto, quando nós estamos falando do artigo 33 a 37 da Lei de Drogas, nós não estamos mais falando algo que é da competência do Juizado Especial Criminal, ou seja, do GCRIM. É como se aquela pessoa estivesse subindo uma escada e no primeiro degrau está o Juizado Especial Criminal. Mas o ato pelo qual ela praticou foi capitulado do artigo 33 em diante da Lei de Drogas. Neste caso, a pena máxima ela já é superior a 2 anos, então não cabe, não é competência mais do Juizado Especial Criminal. É como se o Juizado Especial Criminal falasse assim, olha, você está tudo bem, você está aqui no primeiro degrau, mas o ato pelo qual você praticou, eu, Juizado Especial Criminal, não tenho competência para atuar. Neste caso, você vai ter que subir mais um degrauzinho. E esse mais um degrauzinho, nós estamos falando na vara criminal. Aí a atuação é diferente. Por quê? Porque nesse caso vai gerar uma audiência de instrução e julgamento, vai chegar a uma sentença e essa pessoa vai iniciar a execução da pena, ou seja, em regime semiaberto ou até mesmo no regime fechado. Então, nesse caso, gera uma folha de antecedentes criminais para aquela pessoa, correto? Então, ela vai ter a sua iniciação de execução da pena. Essa é a diferença. Nesse caso, o procedimento é outro. É um procedimento onde há uma punição. E essa punição, embora no artigo 28 também ocorre a punição, mas a diferença é que essa punição leva ao encarceramento.
No entanto, no artigo 28, a punição não leva ao encarceramento, porque a pena ela é máxima, não ultrapassa 2 anos, correto? No entanto, é importante eu falar de um exemplo, foi quando eu atuei no Juizado Especial Criminal em outro estado. Atualmente eu estou no estado de Goiás. Então, que se caso alguém atue, né, nos Juizados Especiais Criminais em qualquer outro estado e queira comentar como é a atuação do seu estado, eu agradeceria, porque eu acho maravilhoso, porque eu percebo que em cada Juizado Especial Criminal a atuação é diferente. Ela não ultrapassa o limite da lei. Não, ela está dentro da lei, mas a atuação é diferente. No Rio de Janeiro, o Ministério Público ele tem a transação penal, que é da prestação de serviço à comunidade ou do pagamento de cesta básica. Mas tem outros locais em que não há o pagamento de cesta básica, não. É prestação de serviço à comunidade. Esse exemplo que eu vou dar a vocês é quando eu atuava em outro estado. E decorrente do fato de ser o rapaz que foi abordado, ser um rapaz muito novo, né? E não tinha folha de antecedentes criminais, né? Ele foi pego fumando um cigarro da cannabis sativa, ou seja, da maconha, e foi levado à delegacia, foi feito o termo circunstanciado de ocorrência, foi apreendido o material, né? Ele fez o exame de corpo de delito, deu tudo certinho, a autoridade judicial estava ausente, mas a autoridade policial deu andamento em todo o fato, né? Ao assinar o termo circunstanciado e fazer o exame de corpo de delito e a apreensão daquela substância, ele foi liberado com a data e hora marcados para comparecer ao Juizado Especial Criminal. E compareceu. No dia que ele compareceu, quem estava lá? Eu recebi o rapaz e conversando com ele, eu percebi que o Ministério Público tinha feito algo diferente para aquele rapaz. O que o Ministério Público fez? Como percebeu que era um rapaz muito novo, um rapaz que não tinha antecedente, um rapaz que tem uma vida inteira ainda pela frente, né? O Ministério Público ofereceu a transação penal das seguintes condições para ele, que é a prestação de serviço à comunidade e um tratamento psicológico formado por uma equipe multidisciplinar. Veja, não é a prestação de serviço à comunidade ou tratamento psicológico, não, é a prestação de serviço à comunidade e o tratamento psicológico com a equipe multidisciplinar. Logo, se ele aceitasse a prestação do serviço à comunidade, ele levava o combo, né, que era o tratamento psicológico com a equipe multidisciplinar. E ele aceitou e fez tudo certinho, né? Do início ao fim, ele cumpriu aquilo que precisava cumprir. Extinguiu a punibilidade. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas a gente ora, né, para aquela pessoa não voltar mais a cometer esse delito, a encontrar outros meios de trabalhar as suas questões pessoais que precisam ser trabalhadas para não arranjar outros meios de fuga. Mas eu achei interessante porque foi uma visão diferente que o Ministério Público teve em se tratar de uma pessoa tão jovem, um rapaz tão novo, né, que estava iniciando a vida adulta, né, e, no entanto, foi abordado pela polícia com um cigarro de maconha. Essa abordagem gerou uma visão diferente do Ministério Público, ao invés de somente a prestação de serviço à comunidade, mas colocou também ali um tratamento psicológico para auxiliar aquela pessoa nas questões que precisam ser auxiliadas. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sozinho, nós, pessoas normais, seres humanos, precisamos de um profissional para isso. Uma vez me disseram uma frase dizendo o seguinte: Deus criou para cada enfermidade a sua cura, né? Então não é à toa que existe o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, uma equipe multidisciplinar, cada um atuando na sua área, que juntos fazem a diferença. Bom, essa é a nossa 6ª aula e eu continuo lembrando a vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que a gente possa sempre ter um vídeo novo liberado e a gente possa ir conversando, vocês possam questionar, dar sugestões, né, desse vídeo e compartilhar com mais pessoas. Conhecimento gratuito
feito de bom grado e principalmente de um coração enorme com a vontade de transformar esse país. Sempre para melhor, claro. Um forte abraço a todos e até o próximo projeto. Até lá!